Smile and Learn! Vocês sabem o que são micro-organismos e quantos tipos existem? Vamos aprender! Existem organismos formados por uma única célula, denominados organismos unicelulares. Esses organismos são muito pequenos, é por isso que eles são chamados de micro-organismos, embora também sejam conhecidos como germes ou micróbios. Para observar os micro-organismos, precisamos de instrumentos específicos, como o microscópio, por exemplo. Os micro-organismos podem ter muitos tamanhos e formas. Alguns pesquisadores da antiguidade já se perguntavam se doenças humanas poderiam ser causadas por organismos que não podiam ser vistos a olho nu. Assim, começaram as pesquisas sobre micro-organismos. Anton van Leeuwenhoek foi o primeiro pesquisador a começar a analisar micro-organismos no século XVII. Com a ajuda dos microscópios e das suas pesquisas, outros cientistas continuaram estudando a origem das doenças e como podem ser tratadas. Alguns tipos de micro-organismos são bactérias, vírus e fungos. Bactérias são células procariontes, elas não têm núcleo. Algumas bactérias são úteis na alimentação, por exemplo, para fazer iogurte e queijo. Outras bactérias, por outro lado, são prejudiciais e podem causar infecções. As bactérias são tratadas com antibióticos. Podem ser transmitidas de várias maneiras. Vírus. Eles não são seres vivos. Para realizar as funções vitais, precisam de um hospedeiro, ou seja, outro ser vivo. São muito menores que as bactérias. Às vezes podem infectá-las e viver dentro delas. Alguns vírus causam doenças como a gripe e a catapora. Para evitar as doenças transmitidas pelos vírus, é importante se vacinar. Não existem vacinas para todos os vírus. Fungos. Alguns fungos são micro-organismos maiores que as bactérias e os vírus. Podem ser encontrados no ar, nas plantas e na água. Alguns, como fermento, são utilizados para elaborar alimentos. Certamente vocês já viram um mofo em alguma fruta ou no pão. Isso é um tipo de fungo. Como já sabemos, os micro-organismos podem estar em qualquer lugar, já que não podem ser vistos a olho nu. Para evitar doenças e não se infectar, os hábitos de higiene são muito importantes. Vocês já são especialistas em micro-organismos. Vocês sabem como diferenciar bactérias, vírus e fungos. Até a próxima! Hoje vamos aprender sobre os vírus. Você já teve gripe alguma vez? Atchã! Você já se perguntou por que a gente fica gripado? Atchã! A culpa pode ser de um vírus. Você sabe o que são os vírus? Preste atenção que nós vamos contar para você. O que são os vírus? Os vírus são micro-organismos. Isto significa que não podemos vê-los a olho nu. Para isso, precisamos usar um microscópio. Você sabia que os vírus não são seres vivos? Isto é porque eles não realizam a função vital de reprodução por si mesmos, diferente das células. Para poderem realizar a função vital de reprodução, os vírus precisam de um hospedeiro, ou seja, um ser vivo no qual eles possam viver. Quando isso acontece, o hospedeiro é infectado pelo vírus. A partir deste momento, o vírus poderá reproduzir o seu material genético nas células do hospedeiro e vai ser copiado muitas vezes, infectando todo o organismo. Por isso, às vezes são chamados de agentes infecciosos. Estrutura dos vírus. Os vírus são muito simples e se encontram em quase todos os ambientes. A sua estrutura básica é formada por uma camada exterior chamada capsídeo e o material genético que se encontra no interior. O capsídeo é formado por proteínas. E o material genético, que pode ser RNA ou DNA, contém a informação necessária para elaborar e formar a estrutura completa do vírus. Alguns vírus podem ter uma camada adicional em volta deles. Como os vírus são transmitidos? Os vírus podem ser transmitidos por diferentes vetores, como os animais, a água, o ar, os alimentos e os objetos.
Um vetor é o portador de um vírus, que pode infectar outros organismos. Por exemplo, um mosquito com a sua picada pode propagar o vírus, infectando outro animal. Quando tossimos, os vírus se distribuem pelo ar, transmitindo-se muito facilmente e contagiando os seres vivos que estiverem ao redor. Por isso, é recomendável tapar a boca com o antebraço quando formos tossir. Assim, também evitamos o contato com as nossas mãos. Além disso, podemos prevenir a transmissão do vírus por contato com hábitos de higiene, como, por exemplo, lavar as mãos muito bem e com frequência. Vacinas. Como já tínhamos te contado antes, alguns vírus produzem doenças como a gripe. Por sorte, temos o nosso sistema imunológico, que é o responsável pela defesa contra os vírus. Como método de prevenção, existem as vacinas. As vacinas preparam o nosso sistema imunológico, ensinando-o a reconhecer os vírus. É tipo quando conhecemos uma pessoa nova, ela deixa de ser desconhecida. Assim, sempre que virmos esta pessoa, vamos reconhecê-la. A mesma coisa acontece com as vacinas e o sistema imunológico. A vacina apresenta o vírus para ele e, se em algum momento este vírus aparecer no nosso corpo, o sistema imunológico vai se lembrar e poderá agir. Assim, evitamos ficar doentes. Por outro lado, temos os remédios, que podem aliviar os sintomas, mas não podem nos curar de uma infecção viral. Doenças. Algumas doenças comuns produzidas pelos vírus são a gripe, os resfriados e algumas gastroenterites. Alguns vírus ainda não têm uma vacina para combatê-los, por isso podem chegar a ser mortais. Para resolver este problema, os cientistas do mundo todo trabalham muito para encontrar as vacinas que vão salvar milhões de vidas no futuro. Existem doenças causadas pelos vírus que não têm mais um efeito tão forte, por causa do uso das vacinas, como por exemplo o sarampo, a cachumba e a rubéola. No entanto, para a gripe, é recomendável que a população de risco, como as crianças, os idosos e as pessoas com asma, tomem a vacina todos os anos. Isso é tudo sobre os vírus. Legal, né? Hoje vamos aprender sobre as bactérias. O que são as bactérias? Você já viu uma? Acho que não, pois elas fazem parte dos micro-organismos, e é por isso que você precisaria de um microscópio para vê-las. Você quer aprender tudo sobre as bactérias? Vamos lá! As bactérias são seres vivos, ou seja, realizam as funções vitais de nutrição, relação e reprodução. São organismos unicelulares. Isso significa que são formadas por uma única célula. São células procariontes, ou seja, não têm núcleo. As bactérias podem viver em qualquer ambiente da Terra, por mais extremo que seja, como por exemplo vulcões e o fundo dos oceanos. Estrutura e classificação das bactérias. As bactérias são formadas por um flagelo, uma membrana celular que a reveste, os ribossomos, o citoplasma e o nucleóide, que é o material genético composto por DNA e RNA. Existem vários tipos de bactérias e elas são classificadas em 3 grupos. Os bacilos, que têm uma forma alongada como a de um bastão. Os cocos, que têm uma forma arredondada como a de uma bola. E os espirilos, que têm uma forma de espiral, de S, como a de uma mola. Como as bactérias são transmitidas? Você sabia que existem bactérias por todo o nosso corpo, como por exemplo nos intestinos, na boca e na pele? Muitas dessas bactérias nos ajudam a ser saudáveis. No entanto, existem outras bactérias patogênicas, que causam doenças. As bactérias são transmitidas através da água, através do ar ou através de espirros e da tosse. Dessa maneira, elas podem passar de alguns seres vivos para outros. É por isso que é recomendável cobrir a boca com o antebraço quando tossimos ou espirramos. Isso também vai impedir que as bactérias fiquem nas nossas mãos. Também podem ser transmitidas pelo contato com os objetos e pelos alimentos. Por esse motivo, é muito importante manter hábitos de higiene adequados, como lavar bem as mãos e os dentes. Antibióticos. As bactérias que causam doenças são chamadas de patogênicas.
O nosso corpo se defende delas graças ao nosso sistema imunológico e a outras bactérias do nosso corpo. No entanto, às vezes é necessário o uso de alguns remédios, como os antibióticos. O uso indevido desses medicamentos pode gerar bactérias resistentes contra as quais não há cura. Os antibióticos também podem matar as bactérias necessárias para o nosso corpo, como a flora intestinal. Você só deve tomar antibióticos se forem prescritos por um médico. O que as bactérias fazem? As bactérias podem ser prejudiciais, pois podem causar doenças como gastroenterite, otite, pneumonia e cáries. Como comentamos antes, também existem bactérias que nos ajudam a ser saudáveis. Um exemplo são as bactérias do intestino, que secretam nutrientes para proteger o nosso organismo. Existem também bactérias usadas para fazer alimentos, como o iogurte e o queijo. Isto acontece devido ao processo de fermentação. Outras bactérias são decompositoras. É por isso que alguns alimentos apodrecem quando tem micro-organismos crescendo neles. No entanto, algumas dessas bactérias decompositoras são encontradas na terra e produzem os nutrientes necessários para o cultivo de alimentos. Isso é tudo sobre as bactérias. Interessante, né? Hoje vamos aprender sobre os fungos. Qual desses organismos você diria que é um fungo? Todos são fungos. Vamos aprender mais sobre esses organismos. O reino dos fungos, também chamado de fungi, é um dos 5 reinos nos quais os seres vivos podem ser agrupados. Cuidado, não são animais nem vegetais. Os fungos são organismos vivos porque realizam as funções vitais de relação, reprodução e nutrição por si mesmos. Alguns fungos são micro-organismos unicelulares que não podem ser vistos a olho nu, como a levedura. Para observá-los, precisamos usar o microscópio. Outros fungos são multicelulares. Eles são compostos de muitas células que são agrupadas formando fios longos e finos, chamados hifas. As hifas formam as estruturas reprodutivas. Os cogumelos e o mofo contêm os esporos pelos quais os fungos se reproduzem. O mais comum é encontrar fungos debaixo da terra, em pedaços de madeira ou em alimentos em descomposição. Os fungos podem ser formados por uma ou mais células eucariontes. As células eucariontes dos fungos são circundadas por uma parede celular e não possuem clorofila. Lembre-se de que eles não são nem animais nem vegetais. O agrupamento de células dos fungos não forma tecidos como acontece nos animais, mas forma hifas. Alguns cogumelos dos fungos são comestíveis e muito saborosos, como os cogumelos de Paris e a trufa. Cuidado porque alguns podem ser tóxicos. Existem outros alimentos, como alguns queijos, que têm fungos, por exemplo, o queijo Roquefort. Alguns fungos são prejudiciais à saúde e podem causar doenças de pele e doenças nos pulmões. Alguns fungos produzem substâncias antibióticas que são usadas como remédio para combater infecções bacterianas. Um dos antibióticos mais conhecidos e usados é a penicilina. Este antibiótico foi descoberto por Alexander Fleming no século XX. Os fungos podem ser encontrados no ar, nas plantas e na água, e são transmitidos principalmente por contato. O contágio de fungos entre as pessoas pode ser devido à falta de higiene ou limpeza adequada. Na natureza, os cogumelos produzem esporos, que são transportados pelo ar para um local onde possam germinar. Os fungos são organismos heterotróficos, ou seja, se alimentam de outros seres vivos. Por causa disso, muitos são decompositores. Por exemplo, alguns mofos decompõem as frutas e os vegetais para se alimentar e poder crescer.
Essas substâncias que eles decompõem também servem como nutrientes no solo para alimentar as plantas e outros seres vivos. Como você pode ver, os cogumelos são muito importantes para os seres humanos e para o planeta. Eles proporcionam produtos como alimentos e remédios para curar doenças. Também são necessários nos processos vitais de muitos ecossistemas, para decompor a matéria orgânica. Isso é tudo sobre os fungos. Não é interessante? A célula. Uma célula é a menor unidade que encontramos nos seres vivos. São tão pequenas que não podemos observá-las a olho nu. Podem ter diferentes formas, mas todas possuem um envoltório externo e um interior aquoso, onde estão as diferentes organelas. Estão vivas e realizam, entre outras, as funções de nutrição, transformar substâncias em energia, relação, respondem e interagem com os estímulos do ambiente, e reprodução, são capazes de dirigir o próprio processo de crescimento e divisão. Em função do número de células que compõem os seres vivos, podemos encontrar seres unicelulares e pluricelulares. Os seres unicelulares são indivíduos muito pequenos formados somente por uma célula. As bactérias são seres unicelulares. Os seres pluricelulares são indivíduos formados por uma grande quantidade de células. As árvores, os animais e os seres humanos são pluricelulares. Dependendo da estrutura, as células podem ser procariontes ou eucariontes. A característica fundamental das células procariontes é que o DNA, o material genético, está espalhado por todo o citoplasma, ao invés de estar armazenado em um núcleo. As bactérias são células procariontes. A característica fundamental das células eucariontes é que têm um núcleo protegido por uma membrana. No interior desse núcleo se encontra o DNA, que contém o material genético. No citoplasma estão todas as organelas. As células eucariontes podem ser vegetais e animais. As células procariontes. A característica fundamental das células procariontes é que o DNA, o material genético, está espalhado por todo o citoplasma, ao invés de estar armazenado em um núcleo. As bactérias são células procariontes. O citoplasma é a substância líquida que se encontra dentro da membrana. Nele estão as organelas. A membrana é uma camada que fica ao redor da célula. As suas funções principais são dar estrutura e proteção do meio externo e permitir a entrada de alimento e a saída de substâncias residuais. Nucleóide é uma parte da célula onde encontramos o DNA agrupado. O DNA é formado por genes que guardam a informação hereditária de cada ser vivo. O flagelo está presente em algumas células procariontes e também em algumas eucariontes. É uma estrutura com forma de chicote que permite que os indivíduos se movam. Os espermatozoides, por exemplo, têm um flagelo. A célula animal. As células animais formam os tecidos e estes, por sua vez, formam os órgãos dos animais e dos seres humanos. Dependendo do órgão e do sistema ao qual pertence, cada célula tem uma função específica. Uma célula animal é uma célula eucarionte. O DNA está no núcleo. O núcleo dirige o funcionamento da célula e é o lugar onde o DNA está armazenado. O DNA é formado por genes que guardam a informação hereditária. Quando um animal se reproduz, passa esse material genético para os filhos. Por isso, eles terão as mesmas características que os pais. A membrana é uma camada que fica ao redor da célula e a protege do exterior. A sua função principal é a nutrição, já que permite a entrada do alimento e a saída dos resíduos. O citoplasma é a substância líquida que se encontra dentro da membrana. Nele estão as organelas.
A mitocôndria é a organela encarregada de produzir energia para toda a célula. A célula vegetal. As células vegetais formam as plantas, árvores, flores, verduras ou frutas e são os responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento destas. Os vegetais criam seu próprio alimento a partir da fotossíntese. Uma célula vegetal é uma célula eucarionte. O núcleo dirige o funcionamento da célula e é o lugar onde o DNA está armazenado. O DNA é formado por genes que guardam a informação hereditária. Quando a planta se reproduz, passa esse material genético para suas filhas. Por isso, as filhas terão características parecidas às da mãe. A membrana é uma camada que fica ao redor da célula e a protege do exterior. A sua função principal é a nutrição, já que permite a entrada do alimento e a saída dos resíduos. Tem uma parede rígida que permite que as plantas possam ficar de pé. O citoplasma é a substância líquida que fica dentro da membrana. Nele estão as organelas. Os cloroplastos são as organelas onde se produzem e armazenam os compostos químicos necessários para a célula. Nos cloroplastos está, por exemplo, a clorofila, que dá a cor verde às plantas e participa também da fabricação do alimento. A mitocôndria é a organela encarregada de produzir energia para toda a célula. Olá! Esta equipe está fazendo uma pesquisa sobre os vírus e as bactérias. Você pode ajudá-los a identificar as semelhanças e as diferenças entre os dois? Vamos começar com um ponto em comum. Tanto os vírus quanto as bactérias podem causar doenças. As bactérias e os vírus que provocam doenças se chamam patogênicos. Eles podem causar doenças como a gastroenterite. Você já teve alguma vez? Espero que não, porque é desagradável. A primeira semelhança que encontramos: as bactérias e os vírus podem causar doenças. Tanto os vírus quanto as bactérias são transmitidos com muita facilidade pelo contato com os objetos, com o ar, com a comida e com a água. Esses elementos pelos quais vírus e bactérias são transmitidos são chamados vetores. Segunda semelhança que anotamos no nosso caderno: bactérias e vírus são transmitidos por diferentes vetores. As bactérias são células procariontes, que realizam as 3 funções vitais de nutrição, relação e reprodução por si mesmas, razão pela qual são consideradas organismos vivos. Os vírus, por outro lado, precisam de um hospedeiro para poderem se reproduzir. Não podem realizar as funções vitais por si mesmos. Por isso, são considerados organismos não vivos. Vamos anotar a primeira diferença. Bactérias são organismos vivos e vírus são organismos não vivos. Os vírus são muito menores que as bactérias. Por sinal, alguns vírus podem infectar as bactérias. Nesta imagem, podemos ver a proporção do tamanho entre os vírus e as bactérias. Outra diferença para anotarmos no nosso caderno: os vírus são muito menores que as bactérias. Se compararmos a estrutura de um vírus com a de uma bactéria, encontraremos várias diferenças. Os vírus não têm organelas, e as bactérias sim. Os vírus têm o material genético dentro de um capsídeo.
E, nas bactérias, o material está livre no citoplasma. As bactérias têm flagelo e os vírus não. Alguns vírus podem ter um invólucro de proteínas e as bactérias são revestidas por uma membrana celular. Outra diferença que temos que anotar: a estrutura. Para curar as doenças causadas pelas bactérias, é necessário usar antibióticos. No entanto, o melhor instrumento para combater as doenças causadas pelos vírus são as vacinas. As vacinas ajudam a prevenir as doenças causadas pelos vírus. A última diferença que vamos anotar: tratamentos médicos das doenças. Como você pode ver, os dois organismos microscópicos têm muitas diferenças e algumas semelhanças. As semelhanças que encontramos são: tanto as bactérias quanto os vírus podem causar doenças, que são transmitidas por diferentes vetores. Por outro lado, as diferenças encontradas são: as bactérias são organismos vivos e os vírus são organismos não vivos. Os vírus são muito menores do que as bactérias. Os dois têm estruturas diferentes. As doenças que cada um causa são tratadas de forma diferente. Isso é tudo por hoje. Você viu como o nosso caderno de pesquisa está completo? Esperamos você para as próximas pesquisas. Olá, amigos! Como vocês estão? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar do coronavírus, porque ultimamente não se fala de outra coisa. Eu procurei algumas informações sobre o que já sabemos até agora para explicar para vocês. Porém, ainda temos muitas perguntas sem resposta. O Covid-19 é uma doença causada por um vírus da família do coronavírus. Este vírus é o que causou a pandemia de 2020. Uma pandemia é uma nova doença que se espalha pelo mundo todo e afeta muitas pessoas. Até agora, vimos que este vírus pode se propagar muito facilmente por vetores, como objetos com os que estivemos em contato, através de espirros e da tosse. Isto pode fazer com que muita gente fique doente durante este processo. Por isso se disseminou pelo mundo. O importante agora é cuidarmos de nós mesmos e dos outros. É por isso que muitas medidas foram tomadas. Para evitar a propagação do vírus, é aconselhável seguir as normas de higiene. Lavar as mãos com frequência ou usar gel hidroalcoólico. É assim que a capa que protege o vírus se rompe. Quando ela é eliminada, o vírus não pode infectar as células. Ter cuidado com os objetos que tocamos e evitar tocar o rosto. Manter uma distância segura das outras pessoas para cuidar de você e delas. Se você usar máscara, tenha cuidado para não ficar mexendo nela quando já estiver no seu rosto. A máscara tem que cobrir a sua boca e o seu nariz. Quando tossir ou espirrar, cubra a boca com o cotovelo. A pesquisa é muito importante para poder tirar todas as nossas dúvidas. Além disso, temos que agradecer a todas as pessoas que estão trabalhando e ajudando para que possamos voltar à normalidade. Você quer ser um super-herói? Respeite as medidas de prevenção para se proteger. Se você estiver se sentindo mal, avise os seus pais ou os seus professores. Pode ser que você tenha que ficar em casa para se recuperar e para proteger as outras pessoas. Se tiver alguma dúvida ou estiver nervoso, fale com a sua família ou com seus professores, que com certeza eles poderão te ajudar. Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender. Inscreva-se no canal educativo da Smile and Learn para aprender brincando e se divertindo.